Vamos dar início, então, à nossa quarta aula, fazendo como fizemos das outras vezes, iniciando com um resumo do que vimos na aula passada. Nós falamos da operação do sistema elétrico de potência, falamos da necessidade, da importância do equilíbrio da geração, potência mecânica dos geradores, com a carga, a potência elétrica da carga, e falamos também das particularidades do caso brasileiro, que é um sistema eminentemente hidráulico, muita importância dos reservatórios de água no sistema brasileiro. Eu agora, nas próximas 3 aulas, vou tentar falar dos 3 grandes eixos de um sistema sistema de potência, a geração, a transmissão e a distribuição. Na aula de hoje, eu vou começar falando com a geração. Já falei um pouco, mas eu vou detalhar um pouco mais como funciona um gerador tradicional, um gerador síncrono. E aí, então, e nas próximas 2 aulas, eu vou abordar o tema da transmissão e da distribuição. Já vimos essa figura. Essa figura mostra uma geração hidroelétrica. A gente disse que a energia mecânica armazenada é uma energia potencial da água. Essa energia potencial desce pelo duto forçado, faz rodar uma turbina, e essa turbina está mecanicamente ligada ao rotor do gerador síncrono. Certo? Então, o controle dessa quantidade de água que passa na minha turbina controla a potência mecânica que aciona esse gerador que a gente chama de gerador síncrono. Como eu disse, todos os geradores têm que estar rodando em sincronismo para que na rede todas as tensões geradas sejam tensões na mesma frequência. No caso brasileiro, as tensões geradas são geradas a 60 Hz. Vamos tentar, então, olhar um pouco mais de perto como funciona esse gerador, o que é este rotor. E aí eu vou pegar algumas imagens, como essa aqui que eu estou mostrando agora, de Itaipu. E essa aí é uma imagem histórica que, de certa forma, mostra a dimensão de um gerador síncrono. A gente vê os trabalhadores todos em volta, quando o rotor do gerador síncrono de Itaipu está sendo colocado no núcleo, no estator da minha máquina, tá certo? Toda máquina síncrona tem 2 partes. Uma parte parada, que a gente chama de estator, e uma parte móvel, que a gente chama de rotor. Esta parte é que está encaixada no estator, é o rotor de um gerador síncrono. Vamos tentar detalhar ainda um pouco mais, ver essa figura em corte. E aí, essa figura me parece bastante interessante. A segunda figura de cima a baixo é exatamente o rotor. Veja que esse rotor tem um eixo. E esse eixo e esse rotor se encaixa na parte de baixo, que é o que a gente chama de estator. Esse eixo do rotor ele está ligado no eixo da turbina, ou, para ser mais preciso, no eixo do rotor da turbina mecânica. E todo esse aparato serve para controlar a quantidade de água que desce do duto forçado e entra nessa parte de baixo da minha figura, que é o caracol. Passa no caracol, roda a turbina, desce e vai embora, sai da usina e roda a turbina, que está acionada mecanicamente através do mesmo eixo ao rotor do gerador síncrono. Eu posso ainda tentar mostrar esquematicamente como são essas duas. E agora eu vou deixar um pouquinho de lado a parte mecânica e me concentrar naquelas 2 partes. O rotor, a parte móvel do gerador síncrono, e o estator. Se eu traçar um diagrama, fazer um esquemático do que seria um gerador síncrono esquemático, a gente sempre pode perceber 2 partes. Uma parte parada, que a gente chama de estator, e nesta parte parada eu tenho instalada 3 bobinas paradas. Aqui a gente chama de bobina do eixo A, a bobina do eixo B
e a bobina do eixo C. Note que essas três bobinas estão defasadas de 2π sobre 3 radianos. São três bobinas paradas, e essas três bobinas paradas, elas enxergam o fluxo produzido pelo eletroímã do rotor. A bobina do rotor eu desenhei de azul. E é interessante a bobina do rotor, porque a gente alimenta esse rotor com uma tensão contínua, e é uma tensão controlada, contínua, de forma que eu consigo aumentar ou diminuir a corrente, aumentando e diminuindo o fluxo. Dessa forma, nos terminais da bobina A, B e C, eu tenho uma tensão alternada, mas com módulo controlado. Então, na verdade, um gerador síncrono é um gerador de tensão controlada, certo? Percebam que quando esse eixo F do rotor estiver rodando, eu vou produzir um fluxo que vai passar primeiro por A, depois por B e depois por C, criando três tensões, as tensões que a gente chama de um sistema trifásico. E, evidentemente, tanto a tensão na A, quanto na B, quanto na C, são dados pela lei de Faraday, ou seja, dado pela variação do fluxo no tempo. E se eu quiser traçar no tempo essas três tensões, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Veja só, na bobina A, uma onda senoidal, na bobina B, uma outra onda senoidal atrasada de 2π sobre 3 radianos, finalmente em cinza, na bobina C, uma terceira onda senoidal. Certo? Então, a forma da onda gerada num gerador síncrono não é apenas uma tensão, mas são três. E a gente chama isso de um sistema trifásico. Na próxima aula, quando eu falar de transmissão, nós vamos ver como é importante um sistema trifásico, por que é tão mais barato e por que todos os sistemas do mundo são sistemas trifásicos. Por enquanto, vamos lembrar que essa defasagem é super importante, e essas ondas senoidais, em geral, a gente representa pelos seus fasores. Se eu quisesse desenhar um diagrama fasorial das três tensões geradas por um gerador síncrono, eu teria a tensão na fase A, a tensão na fase B e a tensão na fase C. Três setas, né, com módulo igual, mas defasadas no espaço, né, de 2π sobre 3 radianos. Então é isso o resultado que a gente tem de um gerador síncrono. E o que eu acho mais importante da gente falar sobre o gerador síncrono é, evidentemente, o seu controle. Tem dois controles, ou dois sistemas de controle importantes num gerador síncrono. O primeiro deles a gente chama de controle de velocidade. Ele enxerga ou mede na rede a frequência. Essa frequência, evidentemente, tem que estar em 60 Hz. Se eu tiver algum desvio, eu atuo naquelas pás que aumentam ou diminuem a quantidade de água na minha turbina. Eu faço aumentar ou diminuir o torque mecânico ou a potência mecânica. O segundo controle importante que a gente tem no gerador síncrono é meço a tensão também no sistema. Eu atuo naquela bobina do rotor, aumentando ou diminuindo a corrente do rotor. Aumentando e diminuindo a corrente do rotor, eu consigo ajustar a tensão dos terminais, aqueles três terminais, A, B e C, aumentando e diminuindo o módulo. Então, além do controle, o despacho que eu falei na aula passada, que o ONS faz, né, acertar os geradores para ele equilibrar com a carga, a gente está vendo na aula de hoje que eu tenho um controle automático em cada um dos geradores, tanto de tensão quanto de frequência. Para terminar essa aula, eu queria dar uma palavra sobre o gerador eólico, que também tem ganhado uma importância fundamental nos sistemas do mundo e no sistema brasileiro. Observe que o gerador eólico é um pouquinho diferente. Ele tem as pás, né? As pás. Essas pás são bastante sofisticadas. Eu consigo ajustar, né? Eu tenho motores que ajustam o ângulo de incidência do vento. Eu também tenho ela roda no seu eixo para que o vento entre
de forma perpendicular a pá, aumentando o seu rendimento. Mas o ponto que me interessa mais aqui nessa figura é mostrar que o eixo que está ligado à hélice, em geral, é um eixo de baixa velocidade, e na nossa figura em azul eu tenho uma grande engrenagem que faz com que eu acelere. Então eu tenho um eixo de baixa velocidade e um eixo de alta velocidade que aciona aquela caixinha cinza que é o gerador de uma usina eólica. Esse gerador, observe que, da mesma forma que eu calculei a potência para o gerador hidráulico, vale a pena a gente ver um pouquinho as equações do gerador eólico. E elas são bastante triviais. A gente sabe que eu estou transformando a energia cinética do ar, né? E a energia cinética, a gente lembra do colegial, que é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A massa qual é? É a densidade de massa vezes o volume. E qual é o volume de ar que passa pelas minhas pás? É a área da minha pá multiplicado pela velocidade do vento multiplicado pelo tempo. Como a potência é a derivada da energia cinética no tempo, fazendo a derivada, a gente observa que a potência é proporcional à densidade do ar, à área dada pelas pás e a velocidade ao cubo. A potência, portanto, de uma usina eólica é proporcional ao cubo da velocidade do ar. Isso me dá uma característica interessante, porque eu falei para vocês que o gerador precisa estar rodando na mesma velocidade. Então, de certa forma, para conectar um gerador eólico na rede, eu preciso de um sistema que isole a velocidade de rotação da rede. Como é que a gente faz isso? Em geral, tem vários sistemas bastante sofisticados, né, de controle de vários tipos diferentes de geradores, mas de uma maneira simplificada, eu posso dizer que na saída do meu gerador eólico eu tenho um retificador. Esse retificador, portanto, sai uma tensão DC que aciona um outro equipamento com chaves eletrônicas que pega o sinal da frequência da rede e inverte essa tensão DC. Então eu tenho esse desacoplador para fazer com que esse meu gerador possa ser conectado na rede. Resumindo então, o gerador elétrico precisa ter uma fonte mecânica para que faça o rotor rodar. Os geradores tradicionais, falei do hidráulico, mas o térmico é muito parecido. A quantidade de potência mecânica, de energia mecânica é controlável. O gerador eólico, ao contrário, é função do cubo da velocidade do vento, que varia ao longo do tempo, e a gente diz então que é uma fonte não controlada ou uma fonte intermitente. Era isso que eu queria dizer nessa aula, e na próxima aula nós vamos falar sobre os sistemas de transmissão. Muito obrigado.